Olá pessoal, aqui é o professor Edival. Vamos ver aqui um pouquinho do S4A, Scratch for Arduino, né? Vamos ver como é que instala e vamos ver os principais conceitos, como é que ele funciona e um exemplo bem simples para a gente entender, né? Então o que a gente vai ver nesse vídeo? Vamos entender como funciona, vamos ver como é que a gente baixa o S4A, como se instala o S4A no computador e como a gente configura, né, a placa Arduino para se comunicar com o S4A instalado. Né? Então a placa tem que ter uma configuraçãozinha e vamos ver um pequeno exemplo. Alguns conceitos, né? O S4A é uma modificação do Scratch que permite que a gente consiga programar no computador, né, um código que controle a placa Arduino. Né? Então, né, a gente vai ter a vantagem do Scratch com os blocos e tudo tal, com alguns blocos a mais que são referentes a sensores e atuadores para a placa. E uma característica é que esse ambiente de programação é executado no computador. E o computador é conectado à placa que está configurada para obedecer esses comandos recebidos do S4A que está rodando no computador. Né? Então, o foco principal é a gente conseguir atrair, né, mais público para esse mundo da programação, né, que a gente vai ter uma interface de alto nível no computador por meio de blocos e a gente vai conseguir controlar e interagir com as placas de Arduino. Então, conforme já expliquei, né, o S4A é programado e executado no computador conectado à placa. A placa Arduino ela precisa de uma configuração especial, um código Uno, que é esse S4A firmware 16, ele é carregado na placa. Então a placa fica executando todo o tempo esse código firmware 16, conversando com o S4A que está no computador, recebendo comandos e retornando informações sobre sensores, caso o S4A pergunte, né, sobre algum sensor, a placa responde, né, se esses comandos de leitura estejam executados no S4A do computador. Então eu preciso ter a placa todo o tempo conectada ao USB do computador. Nessa troca de dados, né, ele utiliza um protocolo de Picoboard. Né, então esse S4A firmware 16 ele utiliza um protocolo Picoboard que conversa com, né, a placa, né, faz a comunicação entre a placa e o computador. Então, primeiramente, a gente tem que acessar o site do S4A para baixar o instalador do S4A e esse firmware 16 também. Tá? Nesse site aí, s4a.cat. A gente entra, está em português direitinho, a gente consegue ver isso aí. Né? Então, nós temos a interface do S4A, muito semelhante à do Scratch. Temos os blocos de comando aqui à esquerda, né? Temos as categorias um pouco acima à esquerda, as categorias de blocos, caso a gente, né, queira utilizar, né? Algumas categorias são bem específicas em relação à placa, outras são comandos Scratch de loop de controle de fluxo de programa. Temos aí a janelinha do meio, onde eu tenho o Scratch, que está sendo programado, os bloquinhos juntos, conectados ou não. Quem conhece o Scratch vai ver que é bastante simples. Esses comandos, eles se conectam, né, formam blocos que estão executados em conjunto. Agora, do lado aqui da direita, temos a representação da placa aqui, e temos os valores que estão sempre trocando, analog, né, de 1 a 6 e o digital também, porque todo o tempo a placa, né, com esse firmware 16 fica conversando com S4A. Tá? Então a interface é semelhante à do Scratch, né, com pequenas diferenças de alguns comandos a mais e essa placa conversando. Mas a gente pode mudar aí a paisagem. Mais adiante vamos dar um exemplo mais sofisticado que a gente consegue colocar objetos, figuras no
S4A controlados por comandos da placa, a gente colocar botões na placa, tá bom? Então, os comandos do S4A aqui atuam sobre a placa, né? Eu posso ter digital on, digital off da porta 13, eu posso colocar, né, valores analógicos nas portas 1 a 6, né? Eu posso trocar girar os motores, né, de uma direção ou outra, né? E eu posso verificar aqui se o sensor foi pressionado, né? Ou se um servo, né? Eu coloco um ângulo em um servo aí. Tá? Então eu consigo ter comandos específicos, né, muito semelhantes ao Arduino dentro do S4A. Bem, para a gente conseguir isso, eu tenho que instalar todo esse conjunto. Então são 3 softwares para o S4A funcionar. O próprio S4A, que é a interface, né? Ele é baixado nessa página s4a.cat, né? E você escolhe o sistema operacional. O S4A Firmware também ele tem que ser baixado, né? E ele vai ser carregado na placa Arduino, que está ligada ao USB do computador, né? Ele também está no S4A.cat, tá? Mas a característica dele é que eu preciso da interface Arduino. Então eu vou precisar do Arduino IDE para pegar o S4 Firmware 16, que é o que? É um código fonte em C. Eu vou ter que compilar esse código e dar load ou carregar na placa. Só preciso executar o Arduino IDE uma vez. Compilei o firmware 16, dei load na placa, posso fechar o Arduino IDE. Na verdade, eu tenho que fechar o Arduino IDE para liberar a USB, para depois eu rodar, né, executar o S4A, ele vai utilizar essa mesma USB. Ou seja, não vou conseguir ter o Arduino IDE e o S4A rodando ao mesmo tempo no computador, porque eles vão tentar usar o mesmo recurso. Tá bom? Então eu entro no Arduino IDE, configuro a placa Arduino com esse firmware 16 e saio, a placa está configurada. Tá? A partir daí é o S4A que entra em ação. Tá? Então a primeira coisa é conectar a placa Arduino ao USB do computador. Abrir o firmware 16, está aqui pelo Arduino IDE. Está aqui, tem vários comentários. Eu não preciso entrar no mérito desse código. Ele faz uma configuração para a placa conversar, né, com o S4A. Tem que verificar se a placa é Arduino, se está ligado na porta correta, né? Ele próprio dá o status aqui no ferramentas, se está tudo ligado corretamente, né? A porta com 5, Arduino Uno, né? Então, já o Arduino IDE reconhecendo e conectado à placa, eu posso compilar e carregar esse código para a placa. Então, uma vez feito isso, né, a gente vai ver que o S4A tem 6 entradas analógicas, são 2 entradas digitais e 3 saídas analógicas, né, e 3 saídas digitais e 4 saídas especiais caso eu queira conectar algum servo motor, né, de rotação contínua. Então eu já tenho mais ou menos predefinido o que vai ser entrada e saída né, que vai ser utilizado no S4A. Né? Então, esse protocolo firmware 16 ele fica sendo executado e a cada 75 milissegundos ele troca informações com o S4A para atualizar, receber comandos e informar, né, e passar informações para o S4A, né, todo o tempo enquanto ele estiver conectado. Tá bom? Vamos ver os próximos vídeos. Nós vamos ver que toda essa, né, baixar todos os softwares e configurar, né, não é uma tarefa complicada. Tá bom? Então vamos lá. Bem, agora vamos baixar os softwares necessários para a gente conseguir executar o Scratch for Arduino. Então, o site s4a.cat, que a gente está vendo aqui na tela,
tem toda uma explicação passo a passo para isso. Né? Então, ele até apresenta aqui as interfaces e tudo, né? Que explica aqui um pouco dos blocos, né? Que semelhantes à linguagem Scratch, mas esses blocos aqui já são um pouquinho diferentes, né? Já são blocos que se referem a propriedades da placa, né? Tanto na entrada e saída digitais, quanto nas entradas e saídas analógicas e valores dos sensores digitais. Então, né, o S4A possui algumas instruções a mais, além das instruções normais do Scratch, de loop, de outras coisas, né, de definição de variáveis, instruções de controle de fluxo de programa, que podem conversar com a placa. Né? Lembrando que a placa tem que estar instalado o firmware 16, que é um firmware que faz com que a placa fique conversando com o S4A. Então, tem várias explicações aqui, e é até bem explicado aqui. Tá? E a gente vamos achar aqui primeiro o S4A. Primeiro ele explica várias coisas, né? Documentações, e a gente vai aqui, né? Ó, aqui no finalzinho da página, a gente pode instalar o S4A no seu computador. Dependendo da versão de que sistema operacional você tem, você escolhe aqui. Eu possuo Windows e eu vou aqui, clico aqui, ele vai baixar o que? Um zip aqui, tá? Então ele baixa aqui um zip, tá? Que é instalável do Windows. Né? Bem, uma vez, né, você tem já o zip do S4A. Agora, eu preciso também instalar na placa também o firmware 16, que faz com que a placa converse com o S4A. Tá? Então, a gente chama de firmware do seu Arduino. Nada mais é que um código que fica rodando na placa. Tá? Aqui. Eu clico aqui e baixo o firmware 16 aqui. Ó. Salvo. É bom você já ter um diretório para baixar isso. Lembrando, o firmware 16.ino é um código fonte e eu preciso jogar o binário na placa. Então, eu vou precisar da interface do Arduino também para pegar esse fonte, compilar, transformar em linguagem máquina e carregar na placa. Então, eu vou precisar da interface do Arduino para ser executada somente uma única vez. Né? Eu clico aqui para baixar o Arduino, ele pergunta que é Windows, é Linux, né? Posso aqui, né, clicar aqui o Windows e ele vai baixar aqui. Né? Eu já baixei, né? Só estou explicando para vocês, né? O executável para Windows. E você deve instalar, se você não tiver instalado, instalar Arduino IDE, instalou S4A. Antes de você executar o S4A, você vai abrir o firmware 16 pela interface do Arduino e vai carregar, vai compilar e carregar na placa. Né? Num vídeo a gente vai ver isso, né? Um pouquinho logo adiante. Não execute os dois softwares ao mesmo tempo, porque cada um deles vai tentar utilizar a mesma saída USB e não vai permitir isso. Tá? Então, se você tiver com o Arduino, a interface do Arduino rodando, utilizando a saída USB, você não vai conseguir executar o S4A. Então, você entra no Arduino IDE, faz a carga, sai do Arduino IDE, aí que você consegue usar o S4A conversando com a placa. Tá? É simples, né? Só seguir esses passos aí. Então, já baixei aqui, né?
tenho aqui os softwares aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó, temos aqui o Arduino instalável, temos o firmware 16 e eu tenho o S4A.zip aqui, né? Que eu não preciso de nenhum software especial para abrir. Está aqui no instalável aqui dentro do zipado. Eu posso clicar aqui e já instalar direto. Eu já possuo esses softwares instalados, então não vou instalar de novo. Mas a instalação é bastante simples. Tá? Então, no próximo vídeo nós vamos ver como é que, né, a gente instala o firmware 16 na placa e depois já vamos entrar no S4A. Tá bom, gente? Oi, pessoal. Vamos então fazer o ajuste na placa Arduino para que ela possa conversar com o S4A. Então a gente tem que instalar esse firmware aqui que a gente já baixou do próprio site do S4A, é o S4 Firmware 16.ino. A gente abre e vai, né, o que aparece? A própria interface do Arduino normal, tá aqui, ó, interface, né? É um código que vai ser executado na placa que vai conversar continuamente com o computador. E esse código usa um protocolo especial, né, que a placa, né, envia várias informações para o S4A e o S4A pode enviar comandos para a placa de ligar saídas ou desligar saídas e recebe informações sobre os sensores. Então o código funciona no computador do S4A, utilizando a placa mais como um periférico, onde roda esse firmware 16 aí. Então a gente consegue ter a integração, né, dos dispositivos aqui. Tá? Então nós temos aqui já conectado via USB a placa, uma Arduino Uno. A gente pode checar aqui, ó, o status, está dizendo que a placa Arduino Uno está conectada na porta COM 5. Então a gente consegue carregar esse software lá. A gente vai aqui dar uma olhadinha, né, compilar antes de carregar, né, como qualquer outro código sketch do Arduino, ele compila esse código e olha só, mensagens boas, né, mensagens em branco, quer dizer que o código está certo e eu vou fazer a carga, ó, por aqui ou pelo sketch aqui, ó. São duas opções que eu posso ter para jogar o código compilado na placa. Né? Mais uma vez, esse código faz a comunicação, né, por um protocolo da placa com S4A. Então, o S4A que roda aqui no computador vai conversar com a placa e a gente pode rodar aqueles comandos em bloco, né, semelhantes ao Scratch, utilizando a placa. Tá bom, gente? Então, é simples. Tanto o S4A Firmware 16 quanto o próprio S4A são baixados na s4a.cat, né, nesse site aí que a gente está vendo, que a gente, né, consegue baixar e instalar simples, né, para começar a brincar no S4A. Tá bom, gente? Então, pessoal, já estou no S4A. Tá? A placa está funcionando ali, ó, se comunicando. A gente pode ver até os valores, né, sendo atualizados. Né? O que a gente vai fazer agora? Né? Nós vamos criar aqui só um testezinho. Né? Aqui é o gatilho, né? Quando eu clicar na bandeirinha, ele vai executar o que está conectado aqui. Né? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Eu
Quando clicar, eu vou ligar aqui a porta 13, eu vou colocar energia na porta 13 e mais tarde eu vou desligar a porta 13, né? Então, né, o que eu vou fazer? Eu vou esperar aqui 3 segundos e pronto. Código simples, tá? Claro, para funcionar, eu tenho que ligar o LED na porta 13, né? Uma das perninhas do LED. O LED tem que estar em série, né? Com um resistor de 160 ohms para ele não queimar, porque eu vou colocar 5 volts, mas o LED ele trabalha bem sem queimar com 2 volts, 2 volts e meio. Tá? Então eu tenho que colocar um resistor de 160 ohms para que insere no LED, para que ele receba lá os 5 volts, mas o conjunto todo, né, trabalha que só chegue 2 volts e meio para o LED. Lembrando, polaridade do LED também. A perninha comprida é positiva, a perninha curta é negativo, que vou ligar no ground da placa. E, né, a perninha comprida vai ligar na resistência de 160 ohms, que a resistência, a outra banda de resistência, vai ligar na saída 13. Então eu boto energia na saída 13 e eu acendo o LED. Eu coloco digital 13 off, eu apago o LED. E vamos ver como é que fica esse código. Simplinho, mas já dá para, né, a gente já dá para ver que funciona todo o conjunto, tá bom, gente? Então vamos colocar o LED, né? O LEDzinho ligar na porta 13. O pino mais curtinho, negativo, né? E o pino mais compridinho, que é o positivo, aqui na fileirinha. Um pouco difícil de entrar nessa plaquinha aqui. Entrou. Meio frouxo, mas tá. Então, negativo, eu vou ligar no ground. Tá aqui, ó, essa fileira essa plaquinha aqui é negativo. Ligar aqui no, ó, meio duro isso aqui, hein? Foi. Vou ligar aqui no ground da placa, tá? Eu vou ligar a proteção para o LED, olha só, tá vendo? O LED está conectado aqui ao I13. É pequenininho aqui, ó, tá vendo? Difícil até de ver, né? A 13 aqui. A gente até tem que olhar com cuidado, porque tá aqui a 13. A princípio é isso. Então. Opa! Legal, né, gente? Apaga, ó, tá vendo? Então o nosso códigozinho do Arduino tá funcionando direitinho aqui. Arduino, né? Na verdade é o S4A. Acende, fica um pouquinho e apaga. Né? São 3 segundos aqui. Tá? Então eu consigo trabalhar aí, né? Rodar esse código aqui do S4A no computador e ele passa os comandos para a placa que está com firmware 16. E a placa entende esses comandos, né? É um protocolozinho aí que a placa está configurada e ela faz, né, o acendimento, apagamento aí desse LED. Código simples, né? Mas já dá para a gente começar, tá bom, gente?